No programa de hoje, vamos conversar com a presidente da União Nacional dos Estudantes, a Bruna Brelas. Ela é estudante de Direito em São Paulo e conosco vai falar a respeito da própria UNE, né, os trabalhos que a UNE vem desenvolvendo no Brasil, de que maneira a própria história da UNE se confunde com a história da democracia no Brasil e também a recente leitura com a participação da Bruna também na Carta aos Brasileiros, uma carta em defesa da democracia no Brasil. Seja bem-vinda, Bruna, ao nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigada pelo espaço, Robson. Estou muito feliz de poder conversar com todo mundo que ouve o Espaço Cidadão. Prazer tê-la conosco, Bruna. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista pedindo que você falasse um pouquinho sobre o que é a UNE, né? Um pouquinho da sua história também. Sim, a UNE no último 11 de agosto completou 85 anos, né? São 85 anos que se confundem com a história do Brasil. Nós somos os estudantes que se organizaram para combater o nazifascismo no Brasil, para resistir à ditadura militar e também para lutar por um país democrático, né? E essas inúmeras gerações que passaram pela UNE trazem no seu DNA uma rebeldia, no sentido da rebeldia consequente, né? De fazer com que o Brasil seja uma pátria que consiga agregar todos os brasileiros, que seja socialmente justa, que seja desenvolvido e que, acima de tudo, coloque a educação como um setor estratégico nos seus investimentos, mas também numa coalizão da educação ser um aporte do desenvolvimento nacional. Sem dúvida, não dá para pensar no crescimento de qualquer país, qualquer nação, sem você pensar no investimento maciço, contínuo, de maneira organizada em educação, né? Que temos tido no país atualmente, infelizmente é o contrário, uma sequência de cortes, e ano passado, por pouco, se não fosse um trabalho forte da oposição, o orçamento das Forças Armadas teria ultrapassado o orçamento da educação, né? Para a gente ver aí esse pagamento de super salários a militares brasileiros, né? Sim, exatamente. Hoje, os primeiros e primeiras a se levantarem contra esse governo foram exatamente os estudantes, né? Em 2019, quando o atual governo ameaçou a cortar 30% de verbas da educação, os estudantes se mobilizaram de norte a sul do país para dizer que educação não se brinca, educação deve ser um instrumento de investimento, de priorização do Estado brasileiro, que não pode chegar a qualquer governante a partir de um viés até ideológico muito forte, né, de tentar colocar seu viés pessoal ideológico a partir de um aparelho estatal que é erradíssimo, em tentar interferir na educação. O que a gente vê hoje no atual governo é exatamente isso, do começo ao fim. Perfeito. E, Bruna, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre de que maneira a história da UNE se confunde com a história da democracia no Brasil. Olha, nós tivemos papéis cruciais na história, né? Seja a partir daquilo que eu falei, do combate ao nazifascismo, da ditadura, mas também nós fomos fundamentais no processo de redemocratização do país. Teve um momento da nossa história em que todos os setores mais amplos da sociedade foram chamados para que a gente pudesse rediscutir a nossa nação e pensar os novos rumos para a democracia brasileira, e a UNE esteve presente. No último período, nós estivemos presentes também num processo de garantias para a educação. Se hoje há uma popularização na universidade, se hoje é possível ver filho do pedreiro, filha da faxineira, sendo doutora, levantando seu diploma na mão, foi a partir da luta dos estudantes. E a UNE teve um papel fundamental nesse sentido também. E hoje a gente se encontra de novo com a história do Brasil lutando pela democracia, que é uma democracia que ainda é jovem e que ela é muito importante para que a gente consiga garantir direitos, para que a gente consiga garantir
garantir a execução da Constituição Federal. E hoje a gente vê que essa democracia está sendo atacada por quem flerta com o que há mais de ruim no nosso país, né? Quem flerta com a ditadura, quem flerta com a volta do passado, flerta com os ares democráticos que fizeram com que milhares desses mesmos que falam de ditadura se elegerem deputados, se elegerem para cargos durante anos e anos, né? Não são figuras novas, são figuras que questionam hoje as eleições, né? Fazem questionamento à eleição, à urna eletrônica, mas estão há mais de 30 anos se elegendo aí a partir desse sistema eleitoral. Então, é muito estranho que hoje façam esse questionamento. O próprio presidente e os seus familiares, né? Exatamente, o próprio presidente cumpre esse papel, né? Ele tenta enganar o povo como se ele fosse super novo na política, como se ele só tivesse sido eleito presidente agora e no passado não tivesse sido parlamentar por tantos e tantos anos, né? O que a gente questiona é exatamente isso. Como existe um presidente da República que questiona a urna eletrônica, que questiona o sistema eleitoral e foi eleito e defendeu as suas teses e teorias dentro do Congresso Nacional a partir do voto daqueles que o elegeram, da urna eletrônica. É muito estranho e contraditório quem faz isso, é brincar com a consciência do povo, na minha opinião. Sem dúvida. Estamos conversando com a Bruna Brelas, presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes. Bruna, e eu gostaria que você falasse também sobre a sua participação, né, na leitura, nesse momento, né, que foi o dia que culminou com a leitura da Carta aos Brasileiros, né, uma nova Carta aos Brasileiros, que versa pela defesa da democracia. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho, não é, o que é que levou a que essa carta fosse escrita, qual a relação desta carta com a outra carta no passado recente que também foi escrita com esse mesmo nome de Carta aos Brasileiros. Exatamente. Eu acho que as relações das cartas, em um período histórico, foi pedir para que a gente pudesse ter o direito de democracia no país, né? Os amplos setores se reuniram naquele período para falar que era preciso estabelecer um modelo democrático ao país e superar qualquer tipo de sistema de repressão e que não representasse a totalidade do povo. E, nesse momento, a gente reúne novamente esses atores sociais e com novas caras também, né, com a participação de mulheres negras, hoje falando dos indígenas, dos estudantes, com muita força também, fala que a democracia precisa vencer e que ela precisa se fortalecer nesse processo da sua construção, né? E eu acho que esse foi um elemento muito importante, assim, da gente dizer que as antigas gerações que participaram daquele momento da Carta, elas se unem com as novas gerações que querem fazer com que a democracia seja cada vez mais fortalecida. E dentro desse processo, as pessoas que ouvem no rádio, né, elas precisam entender que a democracia não é algo somente para intelectual. A democracia ela tem a ver com a vida do povo brasileiro, ela tem a ver com o nosso acesso a emprego, o nosso acesso à moradia, os nossos direitos básicos, a alimentação, o direito de comer. Então, a democracia ela estabelece um espaço para que o povo brasileiro seja partícipe de forma muito intensa desses processos de decisão dos espaços, né? E a gente precisa fazer com que o povo entenda por que nós precisamos defender a democracia e não defender a volta de um período obscuro do país, em que as pessoas não podiam se manifestar pelos seus direitos, em que as pessoas não podiam dizer e denunciar o que estava acontecendo no país. Não é isso que eu quero para a minha geração e nem isso que eu quero para a geração dos meus filhos e netos. O que eu quero é que eles tenham mais acesso ao direito e mais direito também de ter megafone e falar quais são os anseios do Brasil. Sem dúvida. Ô, Bruna, e em relação a um tema principal que foi colocado nessa carta aos brasileiros, né, utilizava a seguinte frase, né, pelo Estado democrático de direito. Muitas pessoas viram e ouviram essa mensagem, mas não entendem exatamente o que é que significa Estado democrático de direito.
E eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive como estudante do direito, né, aqui em São Paulo, que você falasse um pouquinho sobre isso. O Estado Democrático de Direito é nada mais, nada menos do que o que eu mencionei aqui, né? Quando a gente tem essa possibilidade de ter uma Constituição forte, apesar de todas as críticas que podem ter à Constituição Federal, ela é um elemento basilar da democracia. Quando a gente fala de equilíbrio das instituições, quando a gente fala de Estado Democrático de Direito, a gente automaticamente abre precedente para um Brasil que tem a possibilidade de reivindicar as suas mazelas, né? Dentro da democracia é possível denunciar aquilo que se ocorre no dia a dia e que nós somos contra. Hoje a gente vive uma crise econômica sem precedente. Sem a democracia, sem a possibilidade da imprensa ser livre, sem a possibilidade das pessoas se manifestarem, a gente viveria num país de repressão em que a gente não conseguiria denunciar as mazelas econômicas que o povo brasileiro vem sofrendo. O Estado Democrático de Direito que a gente defende é que ele possa ser economicamente abrangente ao povo brasileiro, ou seja, em que as pessoas não estejam desempregadas, em que as pessoas não estejam passando fome, em que as pessoas tenham acesso à educação, em que as pessoas tenham acesso à moradia, a direitos. A gente está vendo um monte de coisa acontecendo no nosso país. As enchentes que aconteceram em diversos estados do Brasil, todos esses elementos, eles são importantes para que a gente possa conseguir denunciar, né? Eu acho que esse é o nosso papel também e conseguir sair desse marasmo também. Ter um Estado democrático de direito, ele nos possibilita saídas, assim, sabe? A gente está vivendo um momento muito triste da história brasileira. As pessoas, elas não estão mais conseguindo ser felizes, né? Porque as coisas basilares da economia estão afundando as pessoas, a inflação está afundando as pessoas e a gente está vendo um Brasil soterrado. O que a gente quer é fazer com que esse país saia desse processo tão duro que a gente está vivendo. Perfeito. E um fato importante, né? Defender o Estado Democrático de Direito é defender o nosso pacto civilizatório, né? Numa civilização, num país, numa nação que seja plural e que seja inclusiva, né? Que seja para todos e todas, né? Que infelizmente não é bem o que a gente tem observado. E eu peço que você fale um pouquinho também, Bruna, em relação o que foi o foco, né? O principal ponto da sua mensagem no discurso que você fez na Escola de Direito, na Faculdade de Direito da USP, né, nesse dia da ocasião da leitura da Carta aos Brasileiros. Uhum. Eu acho que o principal foco ali do que eu disse foi essa necessidade da gente unir os amplos setores para defender a democracia. E que essa ampla defesa ela perpasse também com a preocupação de todo mundo em garantir que a gente possa retomar o processo de avanços do país, né? A gente não está avançando, a gente está estagnado ainda em milhares de problemas econômicos, como eu tenho insistido em falar aqui, eu disse isso na minha intervenção, dos problemas sociais, o problema da fome, o problema da educação brasileira, da crise que a educação estabeleceu e faço um parêntese que durante o período da pandemia nós poderíamos ter um plano emergencial, o Estado brasileiro é gigante, nós poderíamos ter um plano emergencial para que hoje essas crianças que não estão na escola não ficassem no sinal, na rua. Então, essa foi a denúncia que eu queria fazer também no meu discurso, em que a gente pudesse dar atenção à democracia atrelada aos problemas em que o Brasil vive. A democracia, como eu disse, ela não é uma palavra solta pelo ar. A democracia ela é um fator em que as pessoas precisam ter acesso a ela. Enquanto as pessoas estiverem passando fome, enquanto as pessoas tiverem dificuldade de ter acesso à educação, a emprego, à moradia, elas não têm acesso à democracia. Então, acho que foi essa
a principal mensagem, além de exaltar os 85 anos da UNE, além de falar que a UNE teve aqueles e aquelas que lutaram para garantir que a gente tivesse aquele espaço, né? Como o Nestino Guimarães, a Helenira Rezende, o Edson Luiz, que morreram na ditadura militar e que foram estudantes do Brasil. Então, acho que são essas as mensagens que a gente passa. Assim, e no final, eu falo da esperança, né? Que a gente precisa acreditar e lutar por um Brasil de esperança. Naquele período, naquele 11 de agosto, a gente mobilizou o país todo na busca dessa esperança, de sair desse marasmo econômico, de sair desse marasmo social, para as pessoas voltarem a ter perspectiva, a partir da democracia. Sem a democracia, as pessoas não têm acesso a isso. Verdade. E quando a gente pensa na democracia, nos direitos, nos deveres, né? A gente luta para conquistar esses direitos e escrever na letra da Constituição, mas a luta não para na hora que você consegue incluir um direito na Constituição. A luta é permanente, tanto para você conseguir ter acesso ao que está garantido no direito, à educação, à habitação, tantas pessoas morando nas ruas, né? A uma condição digna de vida, e também, além disso, a luta constante, né, para você conquistar o direito e botar na lei, para você ter acesso a esse direito, e também para não deixar que, digamos assim, aqueles que não estão contentes com esse direito retirem da Constituição, como isso a gente observou em relação a direitos trabalhistas, na reforma trabalhista, previdenciária e tantos outros. Então, não cabe cochilo em momento nenhum que a gente vive, né? Lutar pela democracia, né, é lutar constantemente, não é, Bruna? Perfeito. Eu também acredito nisso, assim, que a democracia, lutar por democracia é garantir que os nossos direitos possam ser estabelecidos, né? E a gente, mais do que ninguém, os estudantes estão nas ruas, estão na luta para garantir o direito ao acesso à educação. Assim, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo com a educação no nosso país, como é que a gente reconstrói os tijolos que foram quebrados, assim. Destruir é muito fácil, né? Reconstruir, a palavra que a gente dá mais trabalho. A gente tem falado bastante em reconstrução do Brasil. Essa reconstrução, ela não será fácil, e quem virá aí assumir, e eu particularmente espero que não seja o atual presidente da República, porque para nós ele é o inimigo número 1 da educação e do povo, mas eu espero sinceramente que seja um democrata ou uma democrata que possa ter atenção ao princípio democrático de reconstruir o Brasil. A gente vai ter essa tarefa mais do que nunca, e vai ser uma tarefa de todo o povo brasileiro. Né? Muito bem. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista com a Bruna Brelas. Ela é estudante de Direito em São Paulo e também presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes. Muito obrigado, Bruna, pela sua presença no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. E eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode complementar com alguma informação importante que a gente, porventura, não tenha destacado aqui na entrevista. Eu que agradeço, Robson, aqui o espaço, agradeço a todo mundo que ouviu a gente, espero que a conversa tenha sido boa e que a gente possa, no futuro, se encontrar para falar dos novos rumos democráticos, né? De falar de esperança, como eu disse, de falar de felicidade. Está chegando a Copa do Mundo, o povo brasileiro quer aproveitar a Copa do Mundo comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja para quem gosta e tendo acesso a direitos, né? O povo brasileiro merece isso. Eu acho que essa é a nossa eterna busca, assim. A gente vai, o que depender dos estudantes do Brasil, a gente vai lutar para que a gente almeje essa sanha, né? A sanha da felicidade, do acesso à educação e o acesso à dignidade. Essa é a nossa mensagem de coragem, como diz aquele que escreveu o hino da UNE, Vinícius de Moraes. A nossa mensagem de coragem é que traz um canto de esperança. Esse é nosso recado. A nossa mensagem de coragem é que traz o canto de esperança, Vinícius de Moraes. Que maravilha. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigada.